Aleluia. Fecha os teus olhos nesta hora, em nome de Jesus. Nós lemos que aquele que confia no Senhor, ele vive uma vida abençoada, diferenciada, de tal forma, diz a palavra, que mesmo quando as circunstâncias são totalmente contrárias, ele continua frutificando. Se você sente essa liberdade no coração, levante as suas mãos ao Senhor e comece a adorá-lo, dizer: Senhor, eu confio em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós unimos o nosso coração, as nossas vozes nesta casa, nesta hora de culto, para dizer que o Senhor é o Deus da nossa confiança. Depositamos nossa contribuição, Pai amado, nossa oferta, os dízimos, ó Deus, crendo nas promessas que o Senhor tem para o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, há pessoas passando por dificuldades, que não tem condição de hoje, tem o desejo, mas não tem a condição de trazer uma oferta ao Senhor. Nós queremos pedir a misericórdia do Senhor sobre esta vida, o Teu amor paternal. Venha abrir portas, Senhor, venha trazer unção, sabedoria, ordem na vida do Teu povo. Pai amado, não permita que sejamos incrédulos, não permita que sejamos desconfiados. Nós queremos confiar inteiramente no Senhor, com nossas palavras, atitudes, pensamentos, comportamento. Todos os dias nós queremos viver uma vida que evidencia que nós confiamos no Senhor. Oh Deus querido, e clamamos que as promessas preparadas para nós, que as promessas liberadas para o Teu povo alcancem as famílias, alcancem os filhos, alcancem a Tua igreja que se reúne neste lugar, alcance a Tua igreja que Te ama e se reúne, oh Deus, através deste país, neste dia, para Te adorar. E assim seja, o Senhor engrandecido e a Tua obra fortalecida no meio da congregação, no meio do Teu povo. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode sentar, meu querido, que você possa ter essa convicção, irmão, irmã, de que toda a promessa, quando você olha para a Bíblia e lê a Bíblia e fala assim: puxa vida, aqui tem uma promessa para o povo de Deus, e você então age com fé naquela promessa, prepare o seu coração, tenha a expectativa de que o Senhor vai te visitar com a bênção do cumprimento, da realização daquela promessa. Amém? Quantos creem aqui que Deus, o Deus que nós estamos cultuando, é um Deus que cumpre o que diz? Olha só, tem um povo crente neste lugar. Que Deus te abençoe com esta fé, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelas nossas crianças que irão para o seu cultinho agora. Venham para cá, por favor. As crianças, que está na hora do cultinho. Graças a Deus. Professores e professoras estão também já tomando seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão em direção a este altar. Paizinho de amor, Paizinho querido, abençoa as crianças, abençoa este ministério infantil que tem sido tão frutífero no trabalho da tua casa. Que nesta noite seja um dia em que a graça do Senhor possa tocar e trazer a alegria do Senhor no coração destes pequeninos. Através deles, abençoe os seus lares. É a nossa oração, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir então para o seu cultinho, juntamente com o ministério infantil. Aleluia. Quero apresentar os nossos visitantes. Quero convidar você que está aqui pela primeira ou segunda vez, para que você fique em pé. Gostaríamos muito de reconhecê-lo no meio da igreja. Você que está primeira, segunda vez, isto, obrigado. Várias pessoas nos visitando. Nós queremos dizer que vocês são todos muito bem-vindos, tá bom?
muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para alguém que está pertinho de você, para estender a destra da comunhão, para estender a mão direita e dizer: seja bem-vindo. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente durante o período deste culto. Aleluia. Graças a Deus. Amados, como nós já avisamos, domingo passado, a pregadora desta noite, a nossa irmã Dinair, vou pedir para que a Loide a acompanhe aqui, por favor. Para quem ainda não conhece, Dinair, ela é esposa do pastor Éder, e ambos estão conosco desde sexta-feira, ministrando o nosso encontrão, e por sinal foi uma bênção muito grande, foi muito bom encontrão, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? E o pastor Éder, ele precisou retornar para Arapongas. Hoje ele vai fazer a proeza de estar pregando em 2 igrejas locais. Ele vai pregar na igreja metodista no culto das 6, é isso? E depois na igreja Avivamento Bíblico no culto das 8. Né? E aí ele volta para cá. Aí a Dinair, ele deixou a Dinair então para pregar hoje à noite. E depois do culto então ela estará indo para Arapongas, né? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, a Dinair. Dinair também é uma amiga nossa, né? Uma zona na fé. E tem sido bênção nas nossas vidas. E com certeza o será agora à noite também, né? Vamos orar, amados. Vou pedir para a Loide estar orando. Pai querido, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade em cada dia das nossas vidas, Senhor. Pai, cremos na ação do Teu Espírito Santo, na vida de cada pessoa, Pai. Tu alcanças, Pai, onde palavras humanas, onde gestos não podem alcançar, Senhor. Tu vais, ó Pai, muito além, Senhor, daquilo que podemos ver, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor e graça estendidos a nós. E Deus, neste momento, que venha mesmo sobre a vida da Tua filha, Senhor, a unção, Pai, soberana da presença do Espírito Santo. Espírito Santo venha ministrar, Pai, através da vida da Dinair, Senhor, e Deus usa mesmo este vaso de honra para a glorificação do Teu nome, Pai. E Deus, que cada palavra aqui ministrada pelo Espírito Santo venha mesmo, ó Pai, discernir os corações, Pai, e abrir o entendimento, Senhor, em nome de Jesus, e que venha fazer e realizar aquilo que está designado, ó Pai, no Teu coração, para que o Teu povo seja abençoado e venha Te dar glórias, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite, né? Logo depois do culto estarei indo embora para a minha casa, né? A gente viaja, não vejo hora de ir para casa. Mas é prazeroso poder estar aqui e ministrar a palavra do Senhor, né? Tenho certeza que Deus quer nos abençoar nessa noite com algo novo. Talvez você já ouviu muito, mas Deus tem ministrado muito meu coração ultimamente. A gente conversou muito nesse encontro e falou que neste ano a gente tem passado por muitas lutas, mas muitas mesmas. Deus tem provado desde o início do ano, né? Tivemos um acidente, eu tive um acidente com a minha filha, e foi muito difícil, início de ano muito difícil, a minha filha aqui no hospital em Curitiba, na UTI, a primeira semana, então foi muito difícil. Mas eu falava para minhas discípulas essa semana que passou, mas também foi um ano de muita revelação de Deus, de muitas coisas novas de Deus, né? E eu tenho descoberto em Deus como Deus nos ama, como Ele cuida de nós, né? Se a gente lê no livro de Efésios capítulo 1, fala que Deus nos amou, né? Eu vou até ler para nós começar essa ministração, para você entender como o amor de Deus é grande, por mim e por você, né? E isso tem impactado meu coração, no meio de todas essas lutas, no meio de tanta dificuldade, eu vejo assim, que Deus é muito bom,
e que tudo nós podemos enfrentar e vencer, porque Ele está conosco. Olha só, Efésios capítulo 1, ele fala assim, do versículo 3. Efésios capítulo 1, no versículo 3, ele fala assim, ó: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para isso mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então esse texto, neste ano, quando Deus falava comigo assim, ó, às vezes a gente se sente que não é amado, né? Às vezes eu me senti, Deus, será que sou amado mesmo? Né? E Deus falava para mim, querida, eu te amei antes da fundação do mundo. Então nunca fala que você não é amado. Teve alguém que te amou antes mesmo da criação do mundo, que sonhou com você, que sonhou comigo. Antes mesmo de criar o universo, Deus já sonhava comigo e com você. Deus já tinha um propósito para a nossa vida. E às vezes a gente se sente que a gente não é amado. Às vezes a gente se sente no meio de uma multidão que ninguém se importa conosco. E nessa noite Deus permitiu eu estar aqui para falar para você. Você é amado, meu querido. Você é amada, minha querida. Deus sonhou com você. Não pense que talvez você nasceu numa época que teu pai e tua mãe não queriam. Talvez era uma época difícil, eles não tinham planejado, mas teve alguém que planejou. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus planejou. Deus sonhou comigo e com você. Deus tem um projeto na nossa vida. Então nessa noite quero deixar claro para você, você é amado por Deus, muito amado pelo Senhor. Nós somos amados por Deus. E tudo que eu quero deixar nessa noite para mim e para você, nossos corações, é que nós também possamos amar desta maneira. Deus, Ele não descarta a gente quando a gente erra. Deus não descarta a gente quando a gente falha com Ele. Deus continua nos amando. Deus continua tentando nos trazer para o propósito original da qual Ele nos criou o tempo todo. E para isso nós temos que estar sempre muito atentos, não deixar o diabo colocar coisas na nossa mente, tentar desviar, né, nós do propósito de Deus. Há uns 20 dias atrás eu conversava com um pastor amigo nosso, que foi um homem de Deus, e que eu acredito que ele é um homem de Deus ainda. E ele chorava e ele falava que está difícil viver fora do ministério. Aí me contava assim, ó, eu fiz um negócio e perdi mais de 15 mil no negócio. Eu falava para ele, você sabe que o teu negócio não é esse? Teu negócio é pregar a palavra do Senhor. Deus te chamou para o ministério. E enquanto você não voltar, você não vai se encontrar em trabalho nenhum. Você não vai se realizar em trabalho nenhum. Porque quando nós estivermos fora do propósito de Deus, nós não vamos nos realizar. E Deus está sempre tentando nos trazer de volta para o propósito de Deus, né? E nessa noite eu quero falar com você um pouquinho, no livro de Êxodo, falar um pouquinho de Moisés, do propósito que Deus tinha na vida de Moisés. Se você quiser abrir a palavra do Senhor, está escrito lá em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler bem rapidinho. Não tem relógio aqui? Procurando relógio, hein, pastor? Êxodo, capítulo 32. Eu quero ler o versículo 17 até o versículo 20. Se você está acompanhando, Êxodo, capítulo 32, do versículo 17 até o versículo 20, a palavra do Senhor fala assim, ó. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse, não é
alarido de vitoriosos, nem alaridos de vencidos, mas é alarido dos que cantam e que eu ouço. 19, aconteceu que chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se um furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo e até que se tornou em pó, e espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Moisés, aos filhos de Israel. Aqui conta quando Moisés foi para diante do Senhor, e lá ele ficou 40 dias diante do Senhor, jejuando, né? Ele não comeu, ele não bebeu água, e a palavra de Deus fala que Deus deu as tábuas da lei, os mandamentos para Moisés, e Moisés está para voltar, e Deus previne Moisés, aquele povo é um povo de dura serviço, porque Deus sabia o que eles estavam fazendo. O povo, Moisés se demora para voltar, e o povo começa a reclamar para Arão, e o povo constrói um bezerro de ouro para adorar, e o povo se corrompe, porque Moisés demora para voltar, né? E quando Moisés chega, ele ouve de longe, ele e Josué, que havia festa naquele lugar, né? Que havia um povo adorando naquele lugar, né? Mas quando Moisés chega naquele lugar, aquele povo está adorando um bezerro de ouro que eles tinham construído, né? E Moisés fica muito irado com aquilo, pega as tábuas da lei que Deus tinha escrito, que Deus tinha dado a ele, ele pega e quebra, porque ele está irado, ele está com raiva, e ele quebra os mandamentos que Deus tinha dado, né? Com muita raiva, com muita ira daquele povo, né? E aí eu vejo assim, ó, que às vezes, querido, eu e você também erramos com algumas coisas, né? Às vezes Deus dá um ministério maravilhoso para eu e você, e às vezes nós iramos com pessoas, e porque iramos com pessoas, nós desanimamos do ministério, porque nesse momento eu percebo que Moisés falou: Deus, não brinco mais desse negócio, não quero mais esse negócio não, né? Ele quebra as tábuas da lei, ele joga no pé do monte, ele fica irado, muito bravo, né? E briga aquele povo, moe aquele bezerro de ouro, espalha assim sobre a água e dá para o povo de Israel beber. E aí depois ele fica um tempo aí brigando com Deus, né? E pedindo para Deus mostrar a glória dele, pedindo para Deus mostrar a sua presença, que ele não queria sair. E aí ele põe o povo em disciplina, manda matar os idólatras, né? E nesse momento todo parece que nada mais vai acontecer na vida de Moisés, porque a gente fica assim: meu Deus, o homem ficou muito irado mesmo. Será que Deus ainda vai usar poderosamente esse homem? Porque ele errou, quebrou as tábuas da lei, quebrou as tábuas que Deus tinha escrito com ele, conversado com ele, dado as tábuas a ele, né? O que eu quero falar para você nessa noite, meu amado, minha amada, que vem neste lugar, ouvir a palavra do Senhor. Deus, Ele não desiste de mim e de você. Você não é descartável, porque quando você erra, o povo, né, pode não confiar mais em você. As pessoas às vezes não confiam mais em nós, quando nós erramos. E eu vejo isso muitas vezes dentro de casa. Não precisa ser na igreja, dentro das nossas próprias casas. Quando o marido erra com a esposa, ou às vezes trai a confiança dela, às vezes ela passa o resto da vida não confiando mais nesse homem. Quando um filho erra e decepciona, às vezes os pais passam o resto da vida não confiando mais nos filhos, né? E o relacionamento é quebrado, né? E Deus, Ele não trabalha dessa maneira. Deus é diferente. Deus chama Moisés de novo. Outra vez Deus chama Moisés para o monte. Moisés, pega as tábuas, lava as tábuas e sobe para o monte, porque eu ali vou te dar todas as leis de novo. E Moisés então ele vai para
diante do Senhor. Ali no próximo capítulo a gente lê que Moisés sobe para o monte, mais 40 dias diante do Senhor, porque Deus é um Deus que não desiste de mim e de você. Se eu e você errar, Deus nos chama de novo e nos dá a nova oportunidade de recomeçar, mesmo que você tenha errado, você marido tenha errado, você esposa tenha errado, talvez você filho tenha errado, talvez tua família não te respeite, talvez a tua família não te aceita, mas Deus te aceita. Deus nunca desiste de nós. Deus sempre dá de novo a oportunidade de recomeçar. Por isso que Deus chama Moisés de novo. Sobe para o monte de novo. Moisés pega as tábuas e sobe para o monte de novo. E ali Deus passa diante do Senhor mais 40 dias de jejum, sem beber água, diante do Senhor. E Deus dá de novo para Moisés, né? Os mandamentos, as tábuas da lei. Querido, não desista. Por mais que as pessoas te desprezem, né? Por mais que talvez as pessoas não confiem em você, tem alguém que confia em você. E esse alguém é o nosso Deus. Se há alguém que nunca vai te descartar, é o Senhor. Ele nos ama. E é um amor incomparável a qualquer ser humano da terra consiga nos amar. Aquele que deu seu próprio filho para morrer por mim e por você. É um amor incomparável. Não dá para nós entender o amor de Deus. Por isso que Ele sempre está tentando nos levar de volta para o caminho original e para o propósito daquilo que Deus nos chamou. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus tinha um chamado na vida de Moisés. E quando ele erra, e ele ficou lá tentando se voltar para fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Quando ele sobe diante do Senhor, ele fala: Tu és Deus misericordioso, perdoador do pecado. Ele reconhece quem Deus é. E ele chega e pede perdão para Deus. Ele reconhece que Deus perdoa, que Deus é misericordioso. Ele reconhece que não passa também Deus. Ele vê o pecado do povo, ele julga o pecado. Ele fala isso para Deus. E Deus ali com ele, aqueles 40 dias, né? Deus dá oportunidade para Moisés escrever as tábuas de novo. Retornar ao propósito original da qual Deus tinha criado ele, da qual Deus tinha chamado ele. Então ele volta daquele lugar, né, para cumprir o propósito de Deus na vida daquele homem. Meu amado e minha amada, a igreja tem que acordar para isso, porque a igreja hoje foi criado muitas coisas. Nós ficamos religiosos, nós julgamos as pessoas quando erram. Nós falamos mal das pessoas quando elas erram. Deus não faz assim. E nós estamos criando, a igreja metodista hoje, ela está investindo numa igreja de discípulos. Nós estamos trabalhando numa igreja de discipulado, querendo nos tornar discípulos de Jesus, querendo parecer com Jesus. Mas na verdade nós estamos muito longe disso. Porque quando alguém erra, às vezes nós de dentro somos os primeiros a apontar o dedo. Às vezes quando alguém erra no meio da nossa igreja, da nossa família, às vezes nós somos os primeiros a falar mal, a criticar. E se nós olhar para Jesus, a maneira que Ele trabalha, quando aquela mulher foi pega em adultério, ela é jogada diante do Senhor, e Jesus está escrevendo na areia, né? E todo mundo queria apedrejar aquela mulher, e Jesus fala assim: aquele que não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Deus não trabalha como nós trabalhamos. Deus não vê como nós vemos as pessoas. Deus vê lá na frente que ela pode mudar, que ela pode ser transformada, que ela pode ser uma bênção. Talvez hoje ela não é, mas Deus consegue ver que o momento que ela tiver a
presença de Deus, uma experiência verdadeira com Deus, lá na frente ela pode ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Quando começa a vida de Abraão, no início ele era para ele sair sozinho. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. Ele sai e leva Ló, porque é um homem medroso. Chega lá na frente com a sua esposa, aí tem medo de falar com a mulher esposa, fala com a mulher irmã. Um medroso, mentiroso, mas ele está caminhando. E Deus não jogou fora. Deus não descartou este homem, porque ele era medroso, porque ele mentiu. Deus continua trabalhando no coração daquele homem. E aquele homem se torna o pai da fé, que tem coragem de pegar o seu filho, o seu próprio filho, e levar até o monte, colocar a lenha, erguer o cutelo para matar o seu filho, porque ele cresceu, ele se tornou um homem de fé, um homem de Deus, um homem temente, mas começou como mentiroso, como um homem medroso. E você tem que aprender a olhar para as pessoas e ver isso. Hoje ela é uma pessoa talvez que erra. Talvez teu filho erra hoje. Talvez teu esposo erra hoje. Talvez tua esposa te decepcionou hoje. Talvez alguém na igreja te decepcionou. Não olhe para as pessoas dessa maneira, porque não é assim que Deus olha. Não julgue as pessoas pelos erros delas, mas creia que Deus é poderoso para transformar a vida deste homem, para transformar a vida dessa mulher, para transformar a vida deste jovem. Basta que ele continue no caminho do Senhor. Não é perfeito hoje, mas ele pode se tornar. Ele não é uma bênção hoje, mas ele pode ser. Deus nunca descartou as pessoas. E nós precisamos amar como Jesus amava as pessoas e não descartava delas. Quando elas erravam, não servia mais. Não, Deus nunca fez isso, querido. Deus nunca desistiu de alguém. Se você olhar para Davi, Davi peca. Assassinato, adultério. E Atos fala que Deus falou: achei a Davi, homem segundo meu coração, que executará todos os meus preceitos. Davi pagou o preço do pecado, pagou, porque nós temos consequências quando nós pecamos, mas diante de Deus você não muda, porque o amor de Deus continua. Deus não ama o nosso pecado, mas Deus ama nós como filhos. E é esse amor que Deus quer colocar no nosso coração. Deus não ama as coisas erradas que nós fizemos, mas Deus ama a nossa vida, Deus ama a nossa alma, Deus se preocupa com a gente, quer encaminhar eu e você para aquele propósito da qual Ele nos criou. E Ele não desiste de mim, de você jamais. Não desistiu de Davi porque ele errou. A consequência do pecado veio, ele pagou. Eu tinha até preparado essa palavra, mas Deus me levou a pregar essa palavra de amor, porque eu não sei como é que você está na tua família, eu não sei como é que você está se relacionando. Talvez você está julgando alguém da tua casa, talvez você está se afastando de alguém da tua casa, porque ela errou com você, e nessa noite Deus está falando para você: ame esta pessoa, porque Jesus ama essa pessoa. Ame as pessoas que erraram com você. Lá na igreja, algumas pessoas erraram com nós, e o último que errou foi contra a minha família, foi contra meus filhos. E eu olho para ela na igreja e eu falo: Jesus, eu declaro que eu amo essa pessoa. Estou sentindo? Não estou sentindo muito não, mas eu falo, eu vou declarar que eu amo até passar a amar verdadeiramente essa pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus falou para mim: se você não ama por você, ama por mim. Se você se diz ser uma mulher de Deus, ame por mim, porque eu morri por ele, mesmo ele errando, e eu morri por ele, né? E esse tipo de amor é que nós temos que aprender como povo cristão, como povo que se chama pelo nome dele, né? Então que nessa noite você não descarte as pessoas que erraram com você,
Que você não deixe de amar as pessoas que te decepcionaram. Que você não deixe de dar oportunidade para elas se achegar a você e se relacionar com você, porque um dia elas erraram na vida. Porque se eu e você verdadeiramente conhecemos Jesus e se verdadeiramente entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos amar da mesma maneira que Ele ama e não descartar as pessoas porque elas erraram. É esse amor que Deus quer colocar no meu coração e no teu coração. Se você olhar a vida de Elias, um grande profeta, 2 Reis conta, capítulo 19, que Elias venceu os profetas de Baal. Orou para não chover e não choveu, orou para chover e choveu. Era um homem de Deus, ele se cansou, né? Diz que uma mulher falou assim, ó, que ia matar ele, e ele ficou com medo e fugiu. Foi para o deserto, do deserto se colocou numa caverna. Deus manda um anjo lá alimentar Elias. E para Elias sair daquela caverna. Elias sai, anda 40 dias, se enfia noutra caverna de novo. Aí a Bíblia fala que o próprio Senhor vai lá e fala, Elias, sai dessa caverna. E Elias só reclamava. Só reclamar, eu tenho sido muito zeloso, Deus, eu tenho trabalhado, mas eu não sou melhor do que os meus pais. Ele pede para morrer, porque ele tinha cansado. E Deus fala, tem muita coisa para você fazer ainda. Aí Deus vai lá e tenta tirar Elias lá de dentro daquela caverna. E fala para Elias, Elias, você vai lá e unge tal, né? E unge outro profeta, e unge outro profeta. Ele sai de lá e unge Eliseu. Para mim e para você, talvez ele não servia mais, porque ele não estava obedecendo, não estava fazendo aquilo que Deus queria, né? Mas a Bíblia fala que Deus vem e recolhe Elias com carro de fogo, porque Deus não vê da maneira que a gente vê. Ele continua amando. Ele viu que aquele homem estava cansado. Ele sabia que aquele homem estava esgotado. Quando ele vem e unge um profeta, Deus, então ele está andando, e Deus vem e recolhe aquele homem para si. Porque Deus não joga fora mesmo quando a pessoa, né, às vezes não faz exatamente aquilo que tem que fazer. Ele não é descartável, o mundo descarta as pessoas quando é. Deus não é assim. Deus trabalha diferente, e aí você temos que aprender a ser parecido com Ele. Quando Pedro erra com Jesus, nega Jesus, e esse texto quero ler com você, né? Vamos ver onde é que está. Para você entender um pouquinho do amor desse Deus poderoso. Abra a Bíblia comigo, Lucas capítulo 22. Versículo 31 ao versículo 34. Lucas, deixa eu ver que eu estou perdido aqui. 22. Capítulo 31. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Outras versões falam peneirar, né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue-me. Jesus aqui está prevenindo Pedro, né? Uma coisa que Deus falou no meu coração, quando eu estava lendo esse texto. Muitos dos nossos irmãos, o diabo tem tentado peneirar.
E o diabo tem tentado contra essas vidas, sabe para quê? Para tirar eles do propósito de Deus. E aqui a gente percebe isso. Jesus avisa Pedro: olha, Simão, Satanás te pediu, mas eu estou intercedendo por você, para que você não venha, perder a fé. Jesus previne ele fala: Senhor, eu estou pronto para tudo, eu estou pronto para ir para a cadeia, eu estou pronto para morrer por ti. Foi isso que aconteceu? Não foi, porque ele nega Jesus. As 3 vezes que Jesus preveniu ele, antes do cantar do galo: você me negará 3 vezes. Tudo que o diabo quer é tentar tirar aqueles que têm chamados de Deus para um grande trabalho, para um grande ministério. Tudo que o inimigo quer é tentar nos tirar do propósito do Senhor. Por isso que Satanás pediu a vida de Pedro, por isso que Satanás peneirou a vida de Pedro, Ele queria, na verdade, era tirar Pedro. Ele queria, na verdade, era fazer com que Pedro desistisse de servir a Deus, e Pedro quase desiste. Porque depois que ele nega Jesus, a Bíblia fala que Pedro chora muito. Sabe o que Pedro faz? Pedro volta a pescar. Ele desanima do ministério. E ele vai para o mar pescar de novo. E a Bíblia fala que ele pesca a noite inteira e pega alguma coisa? Pega nada. Porque quando Deus nos chamou para ministério, quando Deus tem um propósito, e nós vamos fazer outra coisa, a coisa complica, a coisa não vai, as portas se fecham, nós se esgotamos, nós se desgastamos, e o negócio não vai. Se Pedro saísse desse propósito e do chamado de Deus, ele ia se desgastar e não ia ter uma vida satisfeita. Porque não adianta, fora do propósito de Deus, nós só vamos se cansar. Jesus sabia disso. Jesus vai lá na praia, fica escrevendo na areia, manda pescar de novo, jogar a rede do lado direito. Aí ele joga do lado direito, pesca um monte. Eles voltam para a praia e reconhecem que Jesus está na praia. Jesus faz um fogo, coloca o peixe para assar, pega pão, come ali com os discípulos. E Jesus fez todo um cenário para curar o coração de Pedro. Jesus não chegou para Pedro: Fabi, vem cá. Fabi é minha amiga, uma filha minha lá de Vaiporã. Fabi talvez andasse comigo 4 anos. E no dia que eu mais precisasse da Fabi, ela falasse: se vira aí, que eu não estou contigo não, hein? Estou fora dessa. Talvez eu chegasse para a Fabi e falasse: mas que papelão é esse, Fabi? Mas que tipo de amiga é você? Você não faria isso? Como é que você trataria ela? Eu acho que eu trataria assim, não sei não. Sou meia dura, sou meia brava, sabe? Como é que você trataria alguém que faria isso com você? Você não ia chegar e não ia de dedo: que tipo de cara é você que me traiu? Que tipo de cara é você que você, no dia que eu mais precisava, vai sentar, Fabi. Que eu mais precisei, você não estava comigo. Quanta mulher já não falou para o marido: o dia que eu mais precisei, você não estava ali. O dia que eu mais precisei de um abraço teu, você não estava aí. Quantas vezes a gente às vezes falou até para filho? Quantas vezes filho às vezes falou para o pai? Ou para amigos, ou para parentes. Pessoas que caminham com a gente. Pessoas que estão com a gente. Pedro andou com Jesus, Pedro está com Jesus o tempo inteiro. E eu estou pronto para ir para a prisão. Eu estou pronto para morrer por ti, Jesus. Mas na hora que apertou, ele não teve coragem. Teu filho assim, teu marido assim, a tua esposa assim, não quer errar, mas às vezes erra. Às vezes não quer fazer, mas às vezes faz. É
trabalhar com as pessoas da maneira de Deus. E a maneira de Deus não é apontar o dedo. Jesus não apontou o dedo para Pedro. Jesus foi lá e curou o coração de Pedro quando fez todo o cenário do fogo, do peixe. E Pedro viu que Jesus não estava cobrando ele e que Jesus amava ele. Mesmo porque ele errou, mesmo porque ele negou, Jesus não estava ali para cobrar dele. Jesus estava ali para dizer para ele: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama, eu estou te dando aquilo que é mais importante para mim. Eu estou te dando aquilo que eu, passei tudo que passei na cruz do Calvário, porque ali ele já tinha ressuscitado, Eu passei por tudo que eu passei. Coroa de espinho, nu. Ele apanhou até rasgar todos o seu corpo, só ficou os ossos, porque aquelas chicotadas que o povo dava, tinha osso na ponta, arrancava a carne dele, era sangue escorrendo. Jesus passou por tudo aquilo, coroa de espinho, carregou uma cruz, morreu pregado numa cruz. Ele fez tudo aquilo para pelas ovelhas que ele estava pedindo para Pedro cuidar. Eu estou te confiando aquilo que é mais especial para mim, para você cuidar, mesmo que você me negou, mesmo que você errou. Querido, nós temos que aprender que perdoar não é perdoar e falar: ele fica lá e eu fico aqui. Eu perdoo, mas cada um para o seu canto. Isso não é perdão. Isso não é cristão. Não temos vivido o cristianismo verdadeiro. Perdoar e cada um para... Não. Perdoar é dar nova chance. Talvez até para errar de novo. Perdoar é isso. É dar chance para ele fazer o que ele estava fazendo antes. E é esse tipo de amor que a igreja hoje precisa. Era o amor que a igreja de Atos tinha. De ir todo dia para o templo, orar junto, cantar junto, comer junto, vender as suas propriedades, suprir a necessidade um dos outros. Essa era a igreja aonde Deus acrescentava todos os dias naquele lugar. Era uma igreja que se amava. Era uma igreja que se preocupava um com os outros. Não era uma igreja que apontava o dedo para falar do erro e do pecado um dos outros. Não era uma igreja que cobrava um dos outros. Não era uma igreja que expunha as dificuldades e os pecados um dos outros. Mas era uma igreja que amava um ao outro, que vendia suas propriedades para dividir, para ninguém ter necessidade. A igreja nasceu assim. E hoje, às vezes, a gente está dentro da igreja só apontando. Isso não é amor de Jesus. Por que às vezes nós não ganhamos a nossa família? Porque a gente é crente e não age como crente. Nós somos pequenos Cristo, mas não agimos como pequenos Cristo. Nós descartamos aqueles que erram. Nós não confiamos mais naqueles que erram. E Deus não é assim, querido. Viu, minha querida? Nós precisamos desse amor de Jesus. Nós precisamos ser cheios desse amor de Deus, que perdoa, que dá uma nova chance para a pessoa começar de novo e começar de novo. Pedro volta. Deus não olhou para o erro, Deus não olhou que ele negou, mas Deus olhou para ele e viu ele, um grande pregador, que ganhou multidões para Jesus, que ganhou quase 4.000 almas numa pregação, um homem que pregava arrependimento, um homem que viu vidas sendo transformadas, curadas e libertas. Jesus olhava para Pedro e não via aquele enganador, Jesus via aquele homem que ganhava multidões para Jesus. É dessa maneira que nós temos que olhar para as pessoas, com amor, e ver que Ele em Deus
ele vai se tornar um grande homem de Deus, ele vai se tornar uma grande mulher de Deus, um jovem vai se tornar um grande jovem de Deus, que vai ganhar multidões para Jesus. Mas não ficar julgando, queridos, dê chance para aqueles que erram. Ame as pessoas, mesmo quando elas erram com você, porque esse é o cristianismo verdadeiro. Se eu e você estamos vivendo e falando que nós somos cristãos, nós temos que aprender isso, amado, que eu preciso amar. Talvez você está aqui nessa noite, Deus tem um chamado para você, amado. Deus tem um chamado para você, querida. Deus tem um grande ministério para você. E talvez você errou. Talvez você fez algo e que hoje o diabo te condena. O diabo fica apontando o dedo para você. Ou talvez você está vivendo no meio de pessoas que hoje apontam o dedo para você e fala que você não serve para ter esse ministério. Fala que você não pode servir a Deus. E eu estou aqui para te falar, querido, que Deus não te vê assim. Deus te dá uma nova chance. E Deus te dá a oportunidade de um novo começo. E ser uma bênção nas mãos do Senhor. Olha para Ele. Olha para Jesus. Não olha para as pessoas que te apontam. Não olha para as pessoas que falam que você não pode. Porque para Deus você pode. E Ele não olha para você dessa maneira. Deus olha para você e está esperando você se reconciliar com Ele, você se arrepender do erro, você se arrepender do pecado. Deus está esperando para te fazer um grande homem, uma grande mulher, um grande jovem, para fazer diferença nessa cidade e para fazer diferença nessa nação. Deus está esperando que você se volte para Ele. Não olha por aquilo que os outros falem, não olha para aqueles que te apontam, porque eles não estão sendo usados por Deus. O único que aponta é Satanás. O único que fica apontando nossos erros e os nossos pecados é o inimigo. Deus não trabalha dessa maneira. Deus é amor. Deus dá outra chance para nós recomeçar. Ele fez isso com Moisés, né? Ele fez isso com Davi. Davi não deixou de ser homem segundo o coração de Deus porque errou. Davi pagou a consequência do erro, mas para Deus ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Deus não descartou Davi porque ele errou. Deus não descartou Pedro porque ele errou. E aí você temos que aprender isso, queridos. Que se nós amamos e temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus está em nós. E se eu e você temos a presença do Espírito Santo, nós conseguimos amar as pessoas dessa maneira. Porque se nós não conseguirmos amar, nós estamos vivendo um cristianismo mentiroso. Nós estamos vivendo um cristianismo que não é verdadeiro. Porque o cristianismo verdadeiro ama as pessoas, não pode amar o pecado, mas ama a vida, ama a pessoa, dá segunda chance. E se ela errar, Jesus falou que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, para aí você não ter dúvida que ele pode começar de novo e talvez errar de novo. Isso é cristianismo. Ou nós estamos vivendo uma grande mentira e fazendo de conta que nós somos cristão, ou nós aprendemos a dar oportunidades novas para aqueles que erram, para aqueles que caminham conosco, para aqueles que nos decepcionam, para aqueles que nos machucam, para aqueles que negaram a gente quando mais nós precisávamos. Nós temos que dar outra chance para eles recomeçar. Dá outra chance para eles conseguir voltar para o plano original de Deus, para que eles não desistam da fé, porque às vezes uma atitude dessa nossa, eles desistem da fé, eles acham que eles não conseguem mais fazer nada e a vida deles se torna uma vida que um tempo está bem, um tempo está mal, um tempo está bem, um tempo está mal, as pessoas não conseguem prosseguir, porque a gente às vezes lançou uma palavra, um olhar, uma palavra que machucou o coração
Quanta gente está fora da igreja? Sabe de quem que é a culpa? É nossa mesmo. É do povo da igreja. As pessoas não saíram da igreja, querido, por causa das pessoas lá fora, saíram da igreja por causa das pessoas de dentro. Foram machucadas. Alguma coisa aconteceu. Elas ficaram magoadas. E elas estão lá fora e nós vamos, diante de Deus, prestar conta do sangue dela. Porque não amamos. Porque julgamos. Porque apontamos o dedo. Porque não amamos com o amor de Jesus. Porque Jesus não faz isso. Jesus ama incondicionalmente. E Ele tenta o tempo inteiro trazer de volta. Se nós olhar o filho pródigo, é um exemplo muito claro disso. Ele sai, gasta tudo com meretrizes, gasta tudo com porcaria no mundo. E ele volta depois, sem nada, acabado. Talvez nós falaríamos para ele: bem feito, te avisei, eu te aconselhei, você não viu? Quantos de nós às vezes falamos isso, né? Ah, eu já falei um monte de vezes. Deixa quebrar a cara. Deixa. Né? A gente não tem o amor de Deus para falar com as pessoas. E se volta para pedir perdão, para se reconciliar, a gente ainda faz biquinho. A gente vira as costas. Deixa eu sofrer um pouco. Ah, deixa eu apanhar um pouco. Isso não é amor de Deus. É qualquer coisa menos o amor de Deus. É qualquer coisa menos cristianismo. Porque cristianismo não é assim. Cristianismo é o que o pai faz. Vê de longe o filho. Vai lá, recebe o filho. Abraça o filho. Não pergunta onde ele gastou. Não pergunta o que ele fez. Da maneira que Jesus fez com Pedro. Não perguntou. Abraçou. Colocou versos novos. E falou para o filho, mas ele estava perdido e hoje ele reviveu. Ele voltou para o plano original de Deus. Ele voltou para a casa do Senhor. Ele voltou para aquilo que Deus queria. Isso é cristianismo, meu amado e minha amada. Isso é viver o evangelho verdadeiro. E nós precisamos aprender a amar como o Senhor ama as pessoas. E eu vim aqui nessa noite para falar para você isso. Ame a tua família. Ame a tua esposa quando ela erre. Ame o teu esposo, minha filha, quando ele errou com você. Não fica apontando o dedo. Perdoe. Dê outra chance a ele. Dê outra chance a ela. Dê outra chance aos seus filhos, por se eles erraram contigo, se eles se decepcionaram. Porque é assim que Jesus faz. E é assim que eu e você devemos aprender a fazer. Oriente. Caminhe junto de novo. Entregue aquilo que estava nas mãos dele. Como Deus fez para Pedro. Eu te chamei para você ser meu discípulo. E você continua sendo meu discípulo. Porque Deus não vê dessa maneira. Sabe quando as mulheres foram no túmulo e Jesus tinha ressuscitado. Está um anjo lá. Lucas, né? Está contando isso, não lembro a passagem. Aí o anjo do Senhor está lá guardando o túmulo. As mulheres chegam lá e assustam até com o anjo. Leva um susto grande. Aí o anjo fala assim: vai lá até os discípulos, avisa os discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles. A única pessoa que Jesus falou. Avisa os discípulos. E a Pedro, para aquele vagabundo não pensar que eu desisti dele. Fala lá para Pedro que ele entende que eu ainda amo, que eu ainda confio nele, que eu ainda vou depositar as minhas ovelhas nas mãos dele. Fala para ele que eu não desisti dele. Fala para ele que eu a amo, para que ele não vá voltar a pescar, porque eu chamei ele para ser meu discípulo. É assim que você temos que pensar. Quando alguém está lá longe, fala para ele que eu ainda amo. Fala para ele: errou, mas eu ainda amo ele. Eu quero que ele
que Deus quer fazer nas nossas vidas. Levantar uma igreja que ama. Levantar uma igreja que não aponta dedo, que não descarta aquelas que erram. Porque eu e você não somos perfeitos. Todos nós erramos. Todos nós erramos. O único que não errou foi Jesus. O único que não pecou foi Ele. O resto da humanidade, a Bíblia fala, se alguém fala que não pecou, está mentindo, que todos nós pecamos. E merecemos. Deus, pela sua misericórdia e graça, nos alcança. Não merecemos. Você acha que eu mereço estar pregando aqui? Imagina, eu sei de onde saí. Eu sei de onde que eu vim. E eu sei quem eu sou. E eu sei que só estou aqui na frente por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Não é merecimento, é graça, é misericórdia, é amor. Tudo que nós temos na vida. A Bíblia fala que foi pela graça, foi salvos, mediante a fé. Você não merece, mas Jesus morreu por ti. Eu não mereço, mas Ele morreu por mim. E esse irmão, essa irmã, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, Jesus morreu por ele. E Jesus que pagou o preço por ele. Eu não posso descartar uma pessoa se quando eu sei que Jesus não descarta. Quando eu sei que o único que pagou o preço pela vida dessa pessoa foi Deus. Como que eu posso descartar uma pessoa dessa? Se eu não fiz nada por ela às vezes. E aquele que fez tudo, continua amando ela. Continua amando ela. Continua tentando trazer ela para o plano original de Deus. Para o propósito original de Deus. Como que eu posso descartar uma pessoa e falar que ela não serve para alguma coisa? Que ela não pode fazer alguma coisa no reino de Deus? Ou que ela não pode mais fazer parte do meu círculo de amizade? Como que eu posso fazer isso? Se eu sei que aquele que entregou a sua própria vida não faz. Por isso que cristianismo é amar acima de todas as coisas. Dos erros, dos problemas que às vezes a gente tem que enfrentar sem a gente querer. E eu continuo amando as pessoas. Por quê? Porque Jesus ama ela. Porque Jesus morreu por ela, mesmo ela errando. Por isso, nessa noite, querido e minha querida, que você saiba, que mesmo que se você errou, Deus continua te amando. Mesmo que você decepcionou alguém, para Deus, você continua sendo uma pessoa especial. Você continua sendo uma pessoa muito amada. Porque Ele não te ama porque você merece. É graça, é favor imerecido. Isso é o amor de Deus. Mesmo que você tenha pisado na bola, Deus fala para você nessa noite: eu ainda te amo, eu ainda confio em você, eu ainda te escolhi, eu ainda te chamei para um grande ministério, para você ganhar multidões. Não deixa o diabo minar a tua mente, o teu coração, que você não serve mais, porque Deus nessa noite fala para você: você é especial e eu te amo, porque eu não olho os teus erros, eu morri por você e eu espero que você volte para o plano original, da qual eu te criei, da qual eu te chamei. Você é amado do Senhor. E se as pessoas talvez não tenham demonstrado isso, fique sabendo nessa noite que Deus te ama. Que Deus entregou seu próprio filho por mim e por você. E que Deus não te descarta porque você errou. Mas Deus te ama e quer te resgatar de volta. E te trazer para perto dEle, para ser um grande discípulo e uma grande discípula nas suas mãos. Fazer diferença no lugar aonde você está plantado. Que nessa noite, meu amado e minha amada, você possa sentir o amor do Senhor. E eu queria nessa noite orar com você, né? Que você possa nessa noite colocar a tua vida diante do Senhor. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que entraram aqui nessa noite estavam se sentindo assim: eu errei,
eu não vou dar conta fazer de novo. Eu não vou dar conta consertar. Mas o Senhor está contigo como estava com Pedro. O Senhor está contigo como estava com Abraão. O Senhor vai estar contigo como esteve com Davi. Davi perde o primeiro filho. Chora. Ora 7 dias prostrado no chão. Fica sem comer. A Bíblia fala que ele não come, não toma banho. Ele fica jogado no chão orando. Deus leva o filho que tinha falado que ia levar. A Bíblia fala que Davi se levanta daquele lugar, toma banho, unge a cabeça, troca de roupa e vai para o templo adorar o Senhor. Porque às vezes a gente perde algumas coisas, mas daí a gente levanta a cabeça, toma banho, troca de roupa e vai para a casa do Senhor servir, porque nós temos um reino ainda para cuidar. Davi fez isso. E quando Davi faz isso, querido, ele errou, ele matou, ele adulterou, ele reconhece o seu erro, e ele chora, e Deus corrige ele. Mas ele levanta daquele lugar, ele toma banho, ele passa a óleo na cabeça, e ele vai para a casa do Senhor adorar o Senhor, e ele volta para a sua casa depois de 7 dias, e come porque ele tem um reino para cuidar. E quando nós fizemos isso, Deus deu Salomão para ele, o filho que veio para construir o templo do Senhor. Deus tinha um grande propósito. Às vezes tudo aquilo que nós perdemos e ficamos presos, olhando para o passado, para aquilo que nós perdemos, não conseguimos ver lá na frente. Eu falo para você nessa noite, amada e minha amada, Deus tem muito mais do que aquilo que você perdeu. Deus te levanta. Mesmo que você, quando perdeu, você errou, você pecou, mas se você se arrepender como Davi, se humilhar como Davi, levantar a cabeça e ver, eu errei, mas eu vou levantar a cabeça e vou continuar, Deus vai te honrar. E Deus deu Salomão daí para ele, um homem que falava com Deus, que construiu o templo do Senhor, que era o sonho de Davi. E Davi se alegra com aquele filho, e a Bíblia fala que Deus amou Salomão, porque Deus traz de volta para o plano original, mesmo depois do pecado, mesmo depois do erro, confessado o pecado, é perdoado, e Deus te traz de volta, porque Ele continua te amando, mesmo depois do pecado, e depois do erro. Deus não descarta você, Deus não joga fora você, como o ser humano faz, mas Deus nos ama, e continua te amando, amém? Baixa a tua cabeça, coloca a tua vida diante do Senhor nessa noite. Se você entrou neste lugar, nessa noite triste, angustiado, se talvez você nesses dias fez algo, e que o diabo está te acusando, porque você errou com alguém, talvez alguém da tua família, talvez você machucou alguém, né? Nessa noite coloca diante do Senhor, fala: Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a chegar e pedir perdão, me ajuda a consertar, mas eu quero amar minha família, e eu quero dar outra chance para aqueles que erraram comigo. Eu quero deixar eles começar de novo, e começar de novo, e começar de novo, porque hoje eu percebi que Jesus faz isso. Jesus permite recomeçar, Jesus permite recomeçar mais do que uma vez, porque Jesus nos ama, e Ele ama você, Ele ama a tua família, Ele ama as pessoas que estão em volta de você, e que erraram, e que pecaram, e que pisaram na bola, e talvez hoje, talvez é você que está aqui, se sente culpado, acha que você não vai conseguir, acha que Deus não te ama mais, acha que Deus não tem mais ministério para você, e Deus tem um propósito, Deus tem um chamado. Não deixe o diabo tirar você do propósito de Deus. Talvez o diabo está tentando peneirar você, está tentando tirar você do propósito original da qual Deus te chamou. O diabo tentou tirar Pedro, porque sabia que Pedro ia ser um grande pregador de multidões, sabia que Pedro ia ser usado com dom de cura, com dom de libertação,
E tudo que o diabo queria fazer é desanimar Pedro, é fazer Pedro voltar a pescar. Mas Jesus foi lá e buscou Pedro. E nessa noite Jesus fala: eu estou aqui, eu quero te buscar e fazer você voltar para o plano original da qual eu te chamei, para o ministério e para o propósito da qual Deus te criou. Nessa noite se coloque diante do Senhor. Sinta o amor de Deus. Deus não aponta o dedo para você. Deus não está te pedindo nada para você explicar, porque Ele te ama. Se você se arrepender dos teus pecados, Deus te perdoa. E você não tem que explicar para Ele. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. E Deus nessa noite quer falar para você: eu te amo. Eu continuo te amando. Eu continuo te chamando. E eu continuo apostando em você como Ele apostou em Pedro. Eu continuo confiando em você. E eu vou entregar aquilo que é mais preciosa, que é as minhas ovelhas, para você cuidar. Se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Deus quer te entregar a você vidas para você cuidar, vidas para você testemunhar o amor de Jesus. Por isso, não deixa que o diabo tire você desse propósito de você estar diante de Deus, ser um grande pregador, ser uma grande pregadora, alguém que testemunha o amor de Jesus, e alguém que verdadeiramente viva o cristianismo verdadeiro, de amor, de amar as pessoas incondicionalmente, não porque elas têm acertado com você. Às vezes elas têm errado, e às vezes você também tem errado, mas Deus continua nos amando. E nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e Deus não está te descartando pelos teus erros. Deus nessa noite fala para você, querido e querida, Ele continua te amando, e Ele continua te chamando para curar o teu coração e para trazer você de volta para a presença dEle e para cumprir o propósito dEle na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar, Pai, os teus filhos diante do Senhor. Pai, você conhece cada vida que está aqui, Pai. Tu sabes, Pai, tudo aquilo que eles têm enfrentado, Pai. Tu sabes, Pai, se há corações aqui feridos, Pai, por pessoas, Pai, que negaram, Pai, nos momentos que eles mais precisaram, Pai. E talvez eles estão decepcionados com essas pessoas. Ajude, Pai, que eles possam perdoar, Pai, e que eles possam dar uma nova chance a essas pessoas, como Tu fizeste na vida de Pedro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, se houver pessoas aqui, Pai, que pecaram como Davi, Pai, Pai querido, eu te peço nessa noite que haja um verdadeiro arrependimento no coração, Pai, e que o Senhor possa perdoá-los, ó Pai, e que o Senhor possa, Pai querido, em nome de Jesus, que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, Pai. Pai, que tudo aquilo que eles perderam, Pai, o Senhor possa fazer como fez na vida de Davi, quando o Senhor dá a Salomão, Pai, um filho abençoado, Pai, um filho que veio construir o templo do Senhor, Pai, que eles possam, Senhor, confiar em Ti, que coisas grandes o Senhor tem para fazer na vida de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Pai, derrama sobre o Teu povo neste lugar, Pai, o amor que havia no Teu coração, Pai, o amor que havia no Teu coração, Pai, que haja uma unção invadindo, Pai, cada vida aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus, que mães possam amar os seus filhos, que esposa possam amar os seus esposos, Pai, Pai querido, que esposo possa amar a sua esposa, Pai, mesmo às vezes um errando com o outro, Pai, pais possam amar os seus filhos, Pai, mesmo eles errando com os pais, ou os pais errando com os filhos, que haja amor, Pai, que haja amor, Pai, sobre a vida de cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Pai querido, que eles possam aprender contigo, Pai. Dar outra chance para aqueles que pecaram, para aqueles que erraram, Pai. Se consertar e ser bênção na vida dessa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, dá nova chance para os ministérios dessa igreja, Pai. Para aqueles que foram chamados por Ti, para serem discípulos Teus, Pai. Discípulos desta igreja. Levanta aqui, Pai, homens que ganhem multidões para Ti, mulheres que ganhem multidões para Ti, como Tu fizeste, Pai, na vida de Pedro, em nome de Jesus, ó Pai. E que essa igreja, Pai, venha, Pai, encher de pessoas novas que ainda não Te conhecem, Pai, porque vai haver povo aqui que vai se levantar pregando arrependimento como Pedro fez, Pai, e muitas pessoas vão se converter, Pai, e vão estar aqui Te cultuando, porque esta é uma igreja que vai amar, não vai apontar o dedo, vai amar e vai dar outra chance para aqueles que pecaram, para aqueles que erraram, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos nessa noite o Teu povo e cremos, Pai, que o Senhor há de restaurar a vida daqueles que estão, Pai, entristecidos, magoados, decepcionados, e aqueles que erraram contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Que você possa sair daqui tendo a certeza, você é amado pelo Senhor. Não porque você merece, porque Ele te ama incondicionalmente. Não é merecimento, é graça. Deus nos ama, né? Deus me ama, Deus te ama. Pela sua graça, né? Pela sua misericórdia. Mesmo quando nós erramos, Ele continua nos amando. Amém? Que você saia com esta palavra do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor. Declare a sua fé. Só de pronunciar o Teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação.
capaz de dar ao homem salvação. Aleluia, glória a Deus. Vidas estão sendo transformadas nesta noite pelo poder da palavra de Deus. Se você ouviu Deus falando de uma forma muito específica, você que já não acreditava mais que Deus podia te dar outra chance, eu gostaria de convidar você para, depois que a gente encerrar esse culto, que você venha aqui para frente conversar conosco. Você que vai dizer assim: pastor, Deus me deu uma outra chance e hoje eu entendi, eu não estava entendendo, mas eu entendi hoje. Vem aqui conversar conosco, nós queremos orar individualmente com vocês. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos interceder pelas pessoas que são muito próximas de nós e estão sofrendo. Esta semana nós sofremos juntos uma tragédia. O nosso irmão Dilson é da casa, né? Nosso irmão Dilson é funcionário nosso, é obreiro no ponto missionário de Palmares, e um netinho dele ficou doente, estava gripado, a gripe foi piorando, e na quinta-feira ele faleceu. Então foi um abalo para a comunidade, para a família. E quando a gente perde alguém de 1 ano e pouquinho, né, a gente fica sem saber o que fazer. Vamos nos lançar aos braços do Senhor. Amém, queridos? Há outros pedidos? Vamos clamar a Deus. Pai querido, toma a tua igreja nos teus braços. Toma, Senhor, a vida do teu servo, nosso irmão Dilson, da sua família, do seu filho, da sua nora, da comunidade metodista ali em Palmares, essa igreja que chora pelo luto desta criança. Meu Deus querido, na expressão desta realidade nós também clamamos por outras situações de dor, de luto, de perca, de situações que estão, Senhor, de sofrimento no hospital. Sustenta, Senhor, sustenta. O Senhor sabe, o Senhor sente o que estas famílias, o que estas pessoas estão sentindo. Pedimos graça e favor do Senhor para manter o teu povo, ó Deus, em pé, firme na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assente-se por um instante, irmão e irmã. Aleluia. Nós tivemos então este final de semana, este encontro que foi abençoado, começo ao fim. Mais uma vez nossa gratidão de Nair por ter ficado, né? Olha só o que o povo de Deus faz, né? Pastor Éder teve que voltar, ela ficou, viaja daqui a pouco de ônibus, né? Mas por amor a este ministério, o ministério da palavra. E o pastor Éder e a irmã de Nair têm tido um ministério de muita frutificação ali na cidade de Arapongas, graças a Deus. Eu falo, né, toda vez que o Éder aparece por perto, que eu tenho a minha dívida pessoal de gratidão para com ele, porque foi no ministério dele que a Fabi se converteu. E depois, quando eu fui ser pastor em Vaiporã, acabei me casando com ela, né? Graças a Deus. Obrigado, viu, Dinair? Obrigado. Próximo final de semana também é um final de semana muito intenso, de um evento maravilhoso, é um evento regional que acontece na igreja do Bacaxiri, e você tem que fazer a tua inscrição para poder participar, que é a nossa conferência ministerial regional. Acontece a cada 2 anos, e é um encontro de capacitação para o trabalho ministerial. Então, você poderá fazer a tua inscrição e escolher a oficina que você vai participar. Discipulado, missões, família, mulheres, criança, louvor, intercessão e 17. São 17 oficinas. Quando você for fazer a tua inscrição, você vai ver todas as suas opções. No domingo de manhã, nosso culto normal, nossa classe de discipuladores normal,
quem estiver na conferência não vai levar falta na classe de discipuladores. Quem não estiver lá, é melhor vir aqui, porque senão o bicho vai pegar para o seu lado, viu? Os alunos aí sabem que o povo aqui reprova na classe se faltar muito. Tá bom, queridos? Domingo de manhã e de noite. Então, os nossos queridos colegas que estão participando da conferência estarão nos ajudando no culto da semana que vem. Então, o pastor Carlos César, de Cornélio Procópio, será o nosso pregador, né, no culto de manhã e da noite também. E a cantora Ana Paula, lá de Cornélio, também estará conosco aqui na Igreja Central. Amém, queridos? São esses nossos avisos. Amei. Amei é o ministério. Não é amém, não acabou ainda não. Amei. Ministério de intercessão, associação. Olha só que ministério poderoso aqui em Curitiba. Associação de Mulheres Evangélicas Intercessoras. E o que o povo de Deus precisa de gente intercedendo, né? Esse ministério que anda em muitas igrejas, na sexta-feira à tarde, fará um culto de intercessão aqui, no horário do nosso espaço de intercessão. Então muita gente virá para estar orando aqui. Você é um convidado especial deste ministério para estar nesta reunião de oração e intercessão. Amém, queridos? Eu vou convidar o pastor, agora é amém, o pastor Darby, ele vai impetrar a bênção encerrando este culto. E como sempre temos feito quando tem fotos, terminando o culto com a bênção apostólica, né, nós vamos ver um pouquinho ali no nosso Data Show, um pouquinho do que foi o encontrão da igreja neste final de semana. Se você puder, fique para prestigiar. Amém, queridos? Vamos receber a bênção apostólica. De pé, por favor. Habitualmente nós tomamos essa posição de receber a bênção que vem de cima. É um presente que nós recebemos. Então receba a bênção nesta hora. Que o amor de Deus, nosso Pai bendito e misericordioso, a graça consoladora e santificadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas abundantemente sobre todos os irmãos e irmãs que aqui estão e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.